Meu nome é Mateo, e quero compartilhar minha história para alertar sobre os perigos das escolhas desesperadas. Nasci na Bolívia, em um lar onde o amor era inexistente. Desde muito jovem, trabalhei em condições análogas à escravidão para o meu padrasto, recebendo apenas um prato de comida como pagamento. Minha mãe, viciada em drogas, nunca demonstrou afeto por mim ou por meus irmãos. A situação era desesperadora. Lucas, meu irmão mais novo, morreu atropelado por uma carroça, e minha mãe sequer compareceu ao enterro. Minha irmã foi vendida pelo vício da nossa mãe e morreu de pneumonia. Esses traumas me encheram de ódio e me levaram a fugir. Sem saber para onde ir, encontrei refúgio na cidade de Cochabamba. Lá, continuei a trabalhar em condições desumanas, cuidando de animais em troca de uma cama e alguma comida. A vida era dura e a esperança, escassa. Eu me tornara um espectro de mim mesmo, magro e exausto, vivendo dia após dia sem nenhuma perspectiva de mudança. Foi então que conheci um homem generoso, de aproximadamente 60 anos, que estava de passagem por Cochabamba. Ele tinha pai mexicano e mãe alemã. Esse homem, que chamei de Dom Pablo, estava perdido e eu o ajudei a localizar um lugar. Pela primeira vez, alguém perguntou se eu estava bem. A resposta era evidente: eu estava a pele e osso, sem dinheiro nem para um grão de feijão, e já havia experimentado todo o mal que a vida nas ruas poderia oferecer. Dom Pablo, com olhos bondosos, me levou ao seu alojamento, mandou-me tomar um banho e me deu roupas novas. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me cuidado e, após uma refeição farta, minha esperança renasceu. Ele me perguntou sobre minha história, e eu contei tudo. Ele ouviu com paciência e compaixão, e então me fez uma proposta inesperada e queria me levar para o México, onde poderia me proporcionar uma vida melhor. Algumas semanas depois, com as autorizações necessárias, fui levado ao México. Lá, vivi como um príncipe, estudando e recebendo todo o cuidado de Dom Pablo, que se tornou o pai que nunca tive. Ele me matriculou em uma boa escola, me incentivou a estudar e a seguir meus sonhos. Pela primeira vez, senti que tinha um futuro. No entanto, essa felicidade foi interrompida quando Dom Pablo faleceu subitamente de um infarto fulminante. Expulso de casa pelos filhos biológicos dele, me vi novamente nas ruas, economizando cada centavo para sobreviver. Desesperado por um emprego, encontrei trabalho em uma lanchonete local. Apesar das condições humilhantes, consegui alugar um pequeno quarto e não passava fome, mas a vida ainda estava longe do que eu desejava. Passava os dias em um ciclo de trabalho exaustivo e noites solitárias, sentindo que a minha sorte havia acabado mais uma vez. Foi então que conheci um amigo em uma festa local. Esse amigo, chamado Javier, tinha uma marca peculiar no braço, que eu sempre perguntava sobre. Um dia, após uma situação humilhante na lanchonete, confessei a Javier meu desejo de uma vida melhor. Ele então revelou a origem da marca, um pacto feito anos atrás que o tinha levado à riqueza. Eu ri, achando que ele estava brincando, mas ele me disse que poderia me levar até o local onde o pacto foi feito. Naquela noite, ajoelhei-me pela primeira vez ao lado da cama e pedi a Deus um sinal, qualquer coisa que me mostrasse que ele ainda se importava comigo. Não obtive resposta. No dia seguinte, faltei ao trabalho e pedi a Javier mais informações sobre o pacto. Ele me levou a uma casa isolada no sul da cidade, onde uma mulher adornada com colares e tatuagens me explicou o processo. Hesitei, mas com o pagamento do meu amigo, aceitei fazer o pacto. Senti uma perturbação profunda, como se toda a minha luz interior tivesse sido arrancada. Quando a marca foi queimada na minha barriga, senti que não havia volta. Voltei para casa e deixei meu emprego na lanchonete. Naquela noite, uma febre intensa me tomou, e comecei a ver figuras sombrias no meu quarto. Acordei às 6 da manhã, sentindo-me exausto, mas ainda esperançoso de que as coisas melhorariam. E por um tempo, pareceram melhorar. Recebi uma carta do advogado do meu pai adotivo, informando-me sobre a herança que ele havia deixado para mim. Chorei, achando que o pacto tinha funcionado. Nos anos seguintes, minha vida parecia um sonho. Abri uma fábrica de tecidos na cidade do México e morava com minha namorada em Nova York, onde ela abriu sua própria loja de roupas.
Tudo parecia perfeito até o dia em que tivemos gêmeos, e apenas um dos bebês sobreviveu. A perda devastou minha namorada, que me deixou semanas depois, levando nossa filha e pedindo uma pensão. Fiquei arrasado. Comecei a ver uma figura parada no canto do meu quarto todas as noites, sempre no ponto mais escuro. Nunca se movia, não falava, mas sabia que estava esperando a hora certa para me levar. Continuei minha vida, casei-me novamente e tive outro filho, mas os problemas continuaram. Minha filha me odiava, meu filho me desprezava, e minha esposa me traiu. Em 2019, recebi uma ligação de Javier, dizendo que estava tendo sonhos perturbadores com o pacto e sentia que o prazo estava se esgotando. Ele disse que todas as noites sonhava que algo o puxava para baixo da cama. Chorando, me disse que sua vida estava no melhor momento enquanto a minha estava em completo destroço. Tentei confortá-lo, dizendo que no final tudo daria certo. Ele gritou comigo e desligou o telefone. Tentei ligar novamente 2 vezes, mas ele não atendeu. Um mês depois, recebi a notícia de que ele havia falecido em um assalto em Guadalajara, junto com sua mulher, deixando 3 filhos. Aquilo me perturbou profundamente. Nossa relação estava distante, mas eu o amava como um irmão. Sua morte foi um lembrete sombrio do que estava por vir. Agora, em 2024, estou no ponto inicial de tudo. Morando na rua, comendo restos de comida e escrevendo esta história no único bem que me resta, um celular. As perturbações paranormais são constantes, e a figura sombria me acompanha em todos os lugares. Espero que esta história sirva de alerta. Nunca faça um pacto desesperado, pois o preço pode ser sua própria alma. O meu declínio foi rápido e devastador. Após a morte de Javier, minha vida desmoronou ainda mais. Meus negócios começaram a falir um após o outro. O que antes parecia uma bênção, agora se tornava uma maldição. Os sócios me abandonaram, os empregados me processaram, e os clientes desapareceram. Fui forçado a vender tudo o que tinha para pagar as dívidas, mas mesmo assim, não consegui evitar a ruína. Minha segunda esposa, percebendo a situação desesperadora, também me deixou, levando nosso filho com ela. Fiquei sozinho, sem família, sem amigos e sem esperança. A figura sombria que antes apenas aparecia à noite, agora me acompanhava durante o dia também. Eu a vi em todos os lugares e no reflexo das janelas, nas sombras das esquinas, nos cantos dos meus olhos. Ela não dizia nada, apenas me observava com seus olhos vazios, esperando o momento certo para me levar. Sem ter para onde ir, acabei nas ruas. Vago pelas ruas de Durango, no México, procurando restos de comida e um lugar para dormir. Tento me manter longe dos lugares mais perigosos, mas às vezes é impossível evitar os confrontos. Meu único companheiro é um gato chamado Mingo, que encontrei perambulando pelas ruas. Ele é minha única fonte de conforto neste inferno em que vivo. Os delírios, como meus colegas de rua chamam, são constantes. Vejo coisas que ninguém mais vê, ouço sussurros que ninguém mais ouve. Às vezes, sinto como se algo estivesse respirando na minha nuca, me observando enquanto durmo. Outras vezes, acordo de madrugada e vejo a figura sombria parada ao meu lado, me observando com seus olhos vazios. Tento afastá-la, mas ela não se move. Sei que está esperando o momento certo para me levar. A vontade de acabar com tudo só aumenta a cada dia. Penso em usar a corda que carrego comigo, mas algo sempre me impede. Talvez seja o medo do que vem depois, ou talvez seja a esperança de que ainda haja alguma redenção para mim. Pensei em procurar um padre, mas do que adiantaria? Já vendi minha alma, e não há volta. Agora, em 2024, estou escrevendo esta história no único bem que me resta, um celular. É por onde vejo as fotos dos meus filhos, que sempre amei, apesar de tudo. Espero que nunca entendam o terror que é viver com a constante presença da figura sombria, esperando para me levar. Não quero que passem pelo mesmo inferno que passei. Se você está lendo isto, espero que minha história sirva de alerta. Nunca faça um pacto desesperado, pois o preço pode ser sua própria alma. Meu nome é Rafael,
e a história que vou contar é sobre um pacto que fiz, um pacto que me trouxe tudo o que sempre quis, mas que também me custou algo que nunca pensei que perderia. Desde muito jovem, sempre tive uma relação próxima com minha irmã, Ana. Nossos pais morreram quando eu tinha 18 anos e ela 16, e desde então nos apoiamos mutuamente. Conseguimos superar a perda juntos, e prometi a mim mesmo que cuidaria dela a qualquer custo. Depois de me formar em Direito, consegui um emprego em um escritório de advocacia de renome em São Paulo. A vida estava começando a se estabilizar, mas eu queria mais. Queria garantir que minha irmã tivesse uma vida confortável, sem nunca precisar se preocupar com dinheiro ou segurança. Foi então que conheci Ricardo, um cliente do escritório que parecia ter tudo o que queria na vida. Ricardo era carismático, bem-sucedido e sempre tinha uma solução para qualquer problema. Tornamo-nos amigos, e em uma noite após algumas bebidas, ele me contou seu segredo: havia feito um pacto com uma entidade sombria, e foi isso que o levou ao sucesso. No começo, achei que fosse uma piada, mas Ricardo estava sério. Ele me disse que a entidade poderia conceder qualquer desejo em troca de algo valioso. Acreditei que essa poderia ser minha chance de garantir um futuro brilhante para mim e para Ana. Com certa hesitação, pedi mais informações a Ricardo. Ele me apresentou a um homem chamado Augusto, um ocultista que poderia me guiar no processo. Augusto explicou o ritual em detalhes. Eu teria que realizar o pacto em um local isolado, desenhar certos símbolos e recitar palavras específicas. O preço seria minha alma, mas naquela época, minha ambição e desejo de proteger minha irmã me cegaram para as consequências. Decidi seguir em frente. Realizei o ritual em uma noite escura, em uma casa de campo que nossos pais tinham deixado para nós. Senti um frio estranho ao redor enquanto recitava as palavras. Fiz meu pedido, sucesso e riqueza para garantir o futuro de Ana e meu próprio. No momento em que terminei, senti uma presença na sala, uma sensação de peso no ar. No dia seguinte, as coisas começaram a mudar. Recebi uma promoção inesperada, meus investimentos começaram a render lucros exorbitantes, e as portas se abriram para mim de formas que eu nunca imaginaria. Em poucos anos, me tornei um dos advogados mais renomados e influentes do país. Comprei uma casa nova para mim e Ana, e ela pôde seguir sua paixão pela arte sem se preocupar com dinheiro. Tudo parecia perfeito até que, um dia, Ana começou a se sentir mal. Os médicos não conseguiam diagnosticar a causa, e sua saúde piorava rapidamente. Fiquei desesperado, gastando fortunas em tratamentos e especialistas, mas nada parecia ajudar. Foi então que percebi a cruel realidade: o pacto que fiz estava cobrando seu preço. Tentei desesperadamente contatar Augusto, mas ele havia desaparecido. Ricardo, que parecia ser minha última esperança, também havia sumido sem deixar rastros. Sentia-me impotente enquanto via minha irmã definhar dia após dia. Uma noite, em meio ao desespero, decidi realizar um novo ritual. Queria reverter o pacto, oferecer tudo o que tinha para salvar Ana. Voltei à casa de campo e repeti o processo, implorando à entidade que salvasse minha irmã. No momento em que terminei, senti uma dor lancinante, como se minha alma estivesse sendo rasgada de dentro de mim. Desmaiei no chão frio. Quando acordei, estava no hospital. Ana havia morrido durante a noite. A dor de perder minha irmã foi indescritível, um vazio que nunca poderia ser preenchido. O sucesso e a riqueza que consegui não tinham mais valor algum. Minha ambição e egoísmo me custaram a pessoa mais importante da minha vida. Continuei vivendo, mas apenas como uma sombra do que fui. A culpa me consumia a cada dia. Voltei ao trabalho, mas minha paixão havia desaparecido. Os bens materiais que acumulei não tinham mais significado, e eu me via frequentemente olhando para o vazio, lembrando de Ana e do sacrifício que fiz. Hoje, conto essa história como um aviso. O pacto com a entidade me trouxe tudo o que desejei, mas a um custo que nunca imaginei. Perdi minha irmã, meu maior tesouro, e a única pessoa que realmente importava. Se eu pudesse voltar atrás, nunca teria feito aquele pacto. A lição que aprendi é que nada na vida vale mais do que aqueles que amamos. E agora, vivo com a lembrança constante do preço que paguei por minha ambição.
Meu nome é Diego, e se você está lendo esta história, espero que aprenda com os meus erros. Nasci em Buenos Aires, Argentina, em um bairro pobre e cheio de violência. Minha infância foi um pesadelo. Meu pai era um alcoólatra violento que frequentemente espancava minha mãe e a mim. Minha mãe, incapaz de suportar mais, fugiu quando eu tinha apenas 7 anos, deixando-me sozinho com aquele monstro. A partir daquele momento, minha vida se tornou um inferno. Fugir de casa era a única saída, e aos 11 anos, comecei a viver nas ruas. Sem ninguém para cuidar de mim, comecei a me envolver com pequenos crimes para sobreviver. Roubar carteiras, arrombar carros e até mesmo vender drogas se tornaram partes do meu dia a dia. Apesar da vida dura, fiz alguns amigos entre os outros meninos de rua. Um deles, Juan, tornou-se como um irmão para mim. Juntos, nós cuidávamos um do outro, mas a vida nas ruas não era fácil. Passávamos fome, frio e medo constantemente. Aos 15 anos, fui pego pela polícia e enviado para um centro de detenção juvenil. Passei 2 anos lá, e quando finalmente saí, estava mais endurecido e desesperado do que nunca. Sem família e sem perspectivas, voltei para as ruas. Foi nessa época que conheci um homem chamado Carlos. Ele era um empresário que me encontrou em uma noite fria e chuvosa. Carlos me levou para sua casa, me deu comida, roupas e um lugar para ficar. Ele me tratou como um filho e me ensinou sobre o mundo dos negócios. Por um momento, acreditei que minha sorte tinha mudado. Carlos me ajudou a estudar, e eventualmente consegui um emprego em sua empresa. Trabalhei duro e, com o tempo, subi de posição. Parecia que finalmente tinha encontrado um propósito na vida. No entanto, o destino tinha outros planos. Carlos adoeceu gravemente e morreu de câncer poucos meses depois. Sem ele, seus filhos biológicos tomaram controle da empresa e me expulsaram. Voltei para as ruas, mas desta vez, com um sentimento de perda ainda maior. Desesperado por uma saída, conheci um homem misterioso chamado Marco em um bar. Ele me falou sobre um pacto que poderia mudar minha vida. No início, achei que ele estava brincando, mas a desesperança me levou a ouvir suas palavras com mais atenção. Marco me levou a uma casa velha e abandonada onde uma mulher, conhecida como La Bruja, me explicou sobre o pacto. Ela disse que eu teria que dar algo em troca para conseguir o que desejava. Sem pensar nas consequências, aceitei. A partir daquele momento, minha vida começou a mudar. Recebi uma herança inesperada de um parente distante e consegui abrir minha própria empresa. O sucesso veio rápido, e em pouco tempo, eu estava vivendo uma vida que nunca havia sonhado. Tinha dinheiro, uma casa bonita e um carro de luxo. Conheci uma mulher maravilhosa, Maria, e nos casamos. Tínhamos 2 filhos lindos e minha vida parecia perfeita. No entanto, as sombras do pacto nunca me deixaram em paz. Comecei a ter pesadelos terríveis e a ver figuras sombrias em todos os lugares. Uma noite, acordei com uma sensação horrível de que algo estava errado. Fui até o quarto dos meus filhos e vi uma figura sombria parada ao lado da cama do meu filho mais novo. Ela não se movia, apenas me observava com olhos vazios. Gritei e a figura desapareceu, mas o medo persistiu. Contei a Maria sobre o pacto, e ela ficou horrorizada. Tentamos de tudo para afastar as sombras, mas nada funcionava. Nossa vida começou a desmoronar. A empresa faliu, Maria me deixou, levando nossos filhos com ela, e eu me vi novamente sozinho. As figuras sombrias se tornaram mais frequentes, e comecei a ouvir sussurros constantes, dizendo que meu tempo estava acabando. Em 2022, fui diagnosticado com uma doença terminal. Os médicos me deram poucos meses de vida. Naquele momento, percebi que o pacto estava cobrando seu preço. Agora, em 2024, estou morando nas ruas de Buenos Aires novamente, escrevendo esta história no único bem que me resta, um velho celular que encontrei no lixo. Cada noite é um tormento, e as figuras sombrias estão sempre por perto, esperando o momento certo para me levar. Se você está lendo isso, espero que aprenda com os meus erros. Nunca faça um pacto desesperado, pois o preço pode ser a sua própria alma.
Viver com a constante presença das sombras é um inferno que ninguém merece. Escolha a esperança e a resiliência, mesmo nos momentos mais sombrios, pois a verdadeira força está dentro de você. Meu nome é Rafael, e a história que vou contar é sobre um pacto que fiz, um pacto que me trouxe tudo o que sempre quis, mas que também me custou algo que nunca pensei que perderia. Desde muito jovem, sempre tive uma relação próxima com minha irmã, Ana. Nossos pais morreram quando eu tinha 18 anos e ela 16, e desde então nos apoiamos mutuamente. Conseguimos superar a perda juntos, e prometi a mim mesmo que cuidaria dela a qualquer custo. Depois de me formar em Direito, consegui um emprego em um escritório de advocacia de renome em São Paulo. A vida estava começando a se estabilizar, mas eu queria mais. Queria garantir que minha irmã tivesse uma vida confortável, sem nunca precisar se preocupar com dinheiro ou segurança. Foi então que conheci Ricardo, um cliente do escritório que parecia ter tudo o que queria na vida. Ricardo era carismático, bem-sucedido e sempre tinha uma solução para qualquer problema. Tornamo-nos amigos, e em uma noite após algumas bebidas, ele me contou seu segredo: havia feito um pacto com uma entidade sombria, e foi isso que o levou ao sucesso. No começo, achei que fosse uma piada, mas Ricardo estava sério. Ele me disse que a entidade poderia conceder qualquer desejo em troca de algo valioso. Acreditei que essa poderia ser minha chance de garantir um futuro brilhante para mim e para Ana. Com certa hesitação, pedi mais informações a Ricardo. Ele me apresentou a um homem chamado Augusto, um ocultista que poderia me guiar no processo. Augusto explicou o ritual em detalhes. Eu teria que realizar o pacto em um local isolado, desenhar certos símbolos e recitar palavras específicas. O preço seria minha alma, mas naquela época, minha ambição e desejo de proteger minha irmã me cegaram para as consequências. Decidi seguir em frente. Realizei o ritual em uma noite escura, em uma casa de campo que nossos pais tinham deixado para nós. Senti um frio estranho ao redor enquanto recitava as palavras. Fiz meu pedido, sucesso e riqueza para garantir o futuro de Ana e meu próprio. No momento em que terminei, senti uma presença na sala, uma sensação de peso no ar. No dia seguinte, as coisas começaram a mudar. Recebi uma promoção inesperada, meus investimentos começaram a render lucros exorbitantes, e as portas se abriram para mim de formas que eu nunca imaginaria. Em poucos anos, me tornei um dos advogados mais renomados e influentes do país. Comprei uma casa nova para mim e Ana, e ela pôde seguir sua paixão pela arte sem se preocupar com dinheiro. Tudo parecia perfeito até que, um dia, Ana começou a se sentir mal. Os médicos não conseguiam diagnosticar a causa, e sua saúde piorava rapidamente. Fiquei desesperado, gastando fortunas em tratamentos e especialistas, mas nada parecia ajudar. Foi então que percebi a cruel realidade: o pacto que fiz estava cobrando seu preço. Tentei desesperadamente contatar Augusto, mas ele havia desaparecido. Ricardo, que parecia ser minha última esperança, também havia sumido sem deixar rastros. Sentia-me impotente enquanto via minha irmã definhar dia após dia. Uma noite, em meio ao desespero, decidi realizar um novo ritual. Queria reverter o pacto, oferecer tudo o que tinha para salvar Ana. Voltei à casa de campo e repeti o processo, implorando à entidade que salvasse minha irmã. No momento em que terminei, senti uma dor lancinante, como se minha alma estivesse sendo rasgada de dentro de mim. Desmaiei no chão frio. Quando acordei, estava no hospital. Ana havia morrido durante a noite. A dor de perder minha irmã foi indescritível, um vazio que nunca poderia ser preenchido. O sucesso e a riqueza que consegui não tinham mais valor algum. Minha ambição e egoísmo me custaram a pessoa mais importante da minha vida. Continuei vivendo, mas apenas como uma sombra do que fui. A culpa me consumia a cada dia. Voltei ao trabalho, mas minha paixão havia desaparecido. Os bens materiais que acumulei não tinham mais significado, e eu me via frequentemente olhando para o vazio, lembrando de Ana e do sacrifício que fiz. Hoje, conto essa história como um aviso. O pacto com a entidade me trouxe tudo o que desejei, mas a um custo que nunca imaginei. Perdi minha irmã, meu maior tesouro, e a única pessoa que realmente importava.
Se eu pudesse voltar atrás, nunca teria feito aquele pacto. A lição que aprendi é que nada na vida vale mais do que aqueles que amamos. E agora, vivo com a lembrança constante do preço que paguei por minha ambição.